Uma faxineira salvou a empresa de um milionário à beira da falência com uma atitude chocante. Um romance impossível floresceu entre eles, mudando suas vidas para sempre. Uma história de amor e superação que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. A manhã que mudou tudo. O frio cortante de maio transformava as janelas do 22º andar do edifício Copacabana em espelhos embaçados pela condensação. São Paulo despertava lá embaixo com seu habitual caos de buzinas e movimento. Mas dentro do escritório da Tec Brasil Importações, o silêncio era sepulcral, quebrado apenas pelo som ritmado das teclas do notebook e pelos suspiros frequentes de Eduardo Mendonça. Aos 42 anos, Eduardo carregava nos ombros o peso de 15 anos, construindo um império que agora desmoronava como castelo de cartas. Seus cabelos castanhos, outrora impecavelmente penteados, agora mostravam fios rebeldes e algumas mechas grisalhas que pareciam ter surgido da noite para o dia. Os olhos azuis acinzentados, antes brilhantes de ambição, agora refletiam apenas cansaço e uma preocupação profunda que se aprofundava a cada documento que analisava. O escritório, um reflexo de sua personalidade, mantinha-se organizado mesmo no caos. Estantes de mogno abrigavam troféus empresariais e livros de administração, enquanto uma mesa de vidro espesso sustentava 3 monitores e pilhas cuidadosamente arrumadas de contratos e relatórios financeiros. As paredes exibiam diplomas da FGV, fotos com políticos e empresários influentes e uma vista panorâmica de São Paulo, que naquela manhã mais parecia uma metáfora para seus problemas. Nebulosa e incerta. A porta se abriu com um rangido quase inaudível e Mariana Silva entrou carregando uma bandeja com café e uma expressão que Eduardo conhecia bem. A face de quem trazia más notícias. Senhor Eduardo, sua voz tremulava ligeiramente. Chegaram mais documentos do banco. Mariana, sua secretária há 8 anos, era uma mulher de meia idade que sempre mantinha a compostura profissional. Ver lágrimas brotando em seus olhos castanhos deixou Eduardo ainda mais apreensivo. O que dessa vez, Mariana? Eduardo perguntou, sem levantar os olhos da planilha que mostrava números vermelhos em cascata. A Itautec cancelou o contrato de importação dos tablets educacionais. Eram 3 milhões de reais, senhor, e... Ela hesitou, enxugando discretamente o rosto com um lenço de papel. O banco está exigindo garantias adicionais para manter as linhas de crédito abertas. Eduardo sentiu o estômago se contrair. O contrato da Baixa do Jesse, Itautec, era a última esperança para equilibrar o caixa no 2º trimestre. Desde que os fornecedores asiáticos começaram a cancelar contratos por atrasos nos pagamentos, a Tec Brasil mergulhava numa espiral descendente que parecia não ter fim. Deixe os documentos aqui, disse ele, finalmente olhando para Mariana. E obrigado por tudo, Mari. Sei que não tem sido fácil para você também. Mariana colocou os papéis na mesa com cuidado excessivo, como se fossem bombas prestes a explodir. Senhor Eduardo, o senhor vai dar um jeito. Sempre deu. 15 anos construindo esta empresa não podem acabar assim. Mas Eduardo não compartilhava do otimismo da secretária. Enquanto ela saía fechando a porta suavemente, ele pegou a xícara de café e tentou se concentrar nos números. A cafeína, porém, parecia ter perdido o efeito depois de tantas noites em claro. Foi então que seu telefone tocou. O nome no visor o fez estremecer. Advocacia Ribeiro em Associados, o escritório que cuidava de seu divórcio. Eduardo Mendonça. Eduardo, é o Dr. Ribeiro. Temos um problema. Sua ex-esposa está questionando os valores da pensão alimentícia novamente, alegando que você está escondendo patrimônio. Patrimônio? Eduardo quase riu da ironia amarga. Doutor, em 2 meses talvez eu...
Não tenha nem empresa. É exatamente disso que ela suspeita. Quer uma auditoria completa dos bens da Tec Brasil. Se não concordar voluntariamente, ela vai pedir judicialmente. Eduardo desligou o telefone com mais força do que necessário. Patrícia sempre teve o timing perfeito para atacar quando ele estava vulnerável. 3 anos depois do divórcio, ela ainda conseguia encontrar maneiras de complicar sua vida. Nervoso, levantou-se bruscamente e, no movimento, esbarrou na xícara de café. O líquido escuro se espalhou pelos documentos bancários, manchando números e gráficos importantes. "Merda!" explodiu, vendo anos de trabalho se transformando em papéis encharcados e ilegíveis. Desesperado, Eduardo tentava salvar o que podia dos documentos molhados, quando uma voz suave, quase um sussurro, cortou o ar. "Eu posso ajudar?" Ele levantou os olhos e viu uma mulher que reconhecia vagamente dos corredores noturnos. Era a faxineira da limpeza terceirizada, mas estava ali durante o dia, vestindo o uniforme azul marinho simples da empresa de serviços. Ela tinha aproximadamente 38 anos, cabelos castanho escuros presos em um coque baixo e olhos amendoados que transmitiam uma determinação serena. "Não é necessário", Eduardo respondeu automaticamente, sua educação formal entrando em conflito com o desespero genuíno. "São apenas documentos empresariais, nada que... Posso ver que são importantes." Ela interrompeu gentilmente, já se aproximando com algumas folhas de papel toalha que tirou do bolso do uniforme. "Trabalho aqui há 2 anos limpando os escritórios. Sei reconhecer quando algo é urgente." Havia algo na forma como ela falou, uma articulação cuidadosa, uma escolha de palavras que não parecia se encaixar com sua posição, que fez Eduardo hesitar. Ela começou a separar os documentos molhados com movimentos precisos e cuidadosos, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. "Como você se chama?" perguntou Eduardo, observando-a trabalhar. Clara Santos." Ela não levantou os olhos dos papéis. "E sei quem o senhor é, senhor Eduardo. Todo mundo aqui sabe sobre os problemas da empresa. As paredes têm ouvidos, principalmente quando se trabalha durante a madrugada." Eduardo sentiu o rosto corar. A ideia de que seus fracassos fossem conhecidos até pelos funcionários terceirizados era humilhante. "Olha", Clara continuou, ainda organizando os documentos, "eu sei que não é da minha conta, mas estes contratos asiáticos aqui, o senhor já tentou renegociar os prazos de pagamento diretamente com os fabricantes, não só com os intermediários?" A pergunta o pegou desprevenido. Como uma faxineira sabia sobre intermediários e fabricantes? É complicado. As relações comerciais no exterior exigem confiança e relacionamento pessoal. Clara completou a frase. Principalmente na cultura asiática. Eles valorizam muito a hierarquia e o respeito mútuo. Se o senhor está negociando só com terceiros, talvez não esteja chegando a quem realmente toma as decisões. Eduardo parou de secar os documentos e a olhou fixamente. "Como você sabe disso?" Clara finalmente levantou os olhos e ele pôde ver um brilho de inteligência que contrastava completamente com a humildade de sua posição. "Todo mundo tem uma história, Sr. Eduardo. Nem sempre somos o que aparentamos ser." O silêncio se estendeu entre eles por alguns segundos, carregado de tensão e curiosidade mútua. Eduardo sentia que estava diante de um enigma, e Clara parecia estar testando até onde poderia revelar sem comprometer sua própria segurança. "Eu preciso voltar ao trabalho", disse ela finalmente, entregando-lhe os documentos organizados. "Mas se o senhor quiser conversar sobre estratégias alternativas, eu costumo fazer uma pausa para café às 10 da noite. A máquina do 15º andar faz um café melhor que a daqui." Eduardo ficou observando-a se afastar pelos corredores com passos silenciosos e eficientes.
uma faxineira que entendia de comércio exterior e sabia avaliar a qualidade do café da empresa. Definitivamente, havia mais em Clara Santos do que seus olhos podiam ver. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Eduardo não foi direto para casa após o expediente. Continue 12:38. Capítulo 2. Encontros noturnos e revelações. Eram exatamente 10 horas da noite quando Eduardo emergiu do elevador no 15º andar, sentindo-se ridículo. Ali estava ele, CEO de uma empresa em crise, prestes a encontrar uma faxineira para conversar sobre negócios. A lógica gritava que era perda de tempo, mas algo na conversa da manhã havia plantado uma semente de curiosidade que não conseguia ignorar. O andar estava mergulhado na penumbra típica dos escritórios após o expediente, iluminado apenas pelas luzes de emergência e o brilho fraco que vinha da cidade através das janelas. O silêncio era quebrado ocasionalmente pelo ronco distante do ar-condicionado e pelo eco de seus próprios passos no piso de granito. Clara estava exatamente onde disse que estaria, junto à máquina de café próxima à área de descanso. Havia trocado o uniforme de limpeza por roupas simples, mas bem cuidadas. Uma blusa azul marinho e calça jeans escura. Seus cabelos, soltos agora, caíam suavemente sobre os ombros, transformando completamente sua aparência. Não tinha certeza se o senhor viria, disse ela, sem demonstrar surpresa, enquanto colocava uma moeda na máquina. Cappuccino ou expresso? Expresso. Eduardo aproximou-se, notando que ela havia preparado uma pequena área improvisada com algumas cadeiras da recepção. Você fez isso? Trabalho aqui há 2 anos, Sr. Eduardo. Sei quais são os melhores lugares para uma conversa reservada. Clara entregou-lhe a xícara e ele percebeu que suas mãos eram cuidadas, unhas limpas e bem cortadas. Não eram as mãos calejadas que esperaria de alguém que passava as noites limpando escritórios. Eles se sentaram e Eduardo tomou um gole do café. Ela estava certa. Era notavelmente melhor que o de seu andar. Então, começou Clara, o senhor pensou no que conversamos hoje de manhã? Pensei. Mas ainda não entendo como você sabe tanto sobre importação e relacionamento comercial. Eduardo decidiu ser direto. Quem é você realmente, Clara? Um sorriso melancólico cruzou o rosto dela. Sou exatamente quem disse que sou. Clara Santos, 38 anos, mãe solteira, faxineira noturna, mas nem sempre foi assim. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo quanto revelar. Há 15 anos, eu era Clara Santos, recém-formada em administração de empresas pela USP, especialização em comércio exterior. Trabalhava numa trading company no centro, sonhando em abrir minha própria empresa de importação. Eduardo quase engasgou com o café. USP? Comércio exterior? Surpreso? Clara riu baixinho. A vida tem dessas ironias cruéis, Sr. Eduardo. Eu estava no mesmo mundo que o senhor hoje, negociando com fornecedores asiáticos, analisando cartas de crédito, lidando com questões alfandegárias. Até que tudo mudou. O que aconteceu? Clara olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Engravidei da Larissa. O pai... Bem, ele decidiu que não estava preparado para responsabilidades. Minha chefe na época deixou claro que uma mãe solteira não se encaixava no perfil dinâmico da empresa. Foi demitida quando a Larissa tinha 6 meses. A amargura em sua voz era palpável, mas também havia uma força resignada que impressionou Eduardo. Tentei voltar ao mercado, mas toda vez que mencionava ter uma filha pequena, as portas se fechavam. Você sabe como é, Sr. Eduardo. O mercado corporativo não é gentil com mães solteiras, principalmente quando se tem uma filha que fica doente, que precisa de reuniões na escola, que não pode ser deixada sozinha. Eduardo sentiu um desconforto familiar. Quantas vezes ele mesmo havia rejeitado candidatas por falta de disponibilidade. Quando elas mencionavam filhos pequenos,
Então comecei a trabalhar em qualquer coisa que pudesse fazer nos horários em que a Larissa estava na escola ou dormindo. Limpeza noturna era perfeita. Trabalho das 9 da noite às 5 da manhã. Estava em casa quando ela acordava para ir à escola. Mas 15 anos, Clara. 15 anos limpando escritórios quando você poderia estar dirigindo uma empresa? Poderia? Ela o encarou com uma intensidade que o fez se retrair. Senhor Eduardo, o senhor tem ideia do que custa viver em São Paulo sendo mãe solteira? Aluguel, escola, alimentação, transporte, médico. Eu ganhava 3 salários mínimos limpando escritórios. No mercado corporativo, levaria anos para chegar numa posição que pagasse o suficiente para sustentar as duas. Eduardo ficou em silêncio, processando a realidade que ela estava apresentando. Sua perspectiva privilegiada nunca havia considerado esses cálculos práticos. Mas eu nunca parei de estudar, Clara continuou, sua voz recuperando o tom determinado. Nas madrugadas, depois do trabalho, eu lia sobre comércio internacional, acompanhava as mudanças nas regulamentações, estudava os mercados emergentes. A Larissa até brincava que eu sabia mais sobre economia mundial que seus professores. E é por isso que você conseguiu identificar os problemas nos meus contratos asiáticos. Foi só uma observação superficial, mas Clara hesitou novamente. Senhor Eduardo, posso falar francamente? Ele assentiu. Os seus fornecedores principais são todos intermediários de Hong Kong e Singapura. Eles compram direto dos fabricantes em Shenzhen e Guangzhou e revendem para o Brasil com markup de 30%. Quando os seus pagamentos atrasam, eles simplesmente cancelam e vendem para outros importadores que pagam à vista. Mas estabelecer relacionamento direto com os fabricantes chineses demora anos e exige volume mínimo que eu não tenho, Eduardo argumentou. Sozinho, não tem mesmo. Clara se inclinou para a frente. Mas, e se formasse um consórcio com outros importadores brasileiros de médio porte? Juntos, vocês teriam volume para negociar direto e poder de barganha para melhores condições. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Eduardo havia considerado algo similar anos atrás, mas o orgulho e a competitividade o impediram de buscar parcerias. Você já pensou nisso antes? Observou Clara, lendo sua expressão. O que o impediu? Orgulho, principalmente, e desconfiança. No mundo empresarial, hoje você é parceiro, amanhã é concorrente tentando roubar seus clientes. E como está funcionando essa estratégia de lobo solitário? A pergunta atingiu em cheio. Eduardo soltou uma risada amarga. Touché. Claramente não. Muito bem. Eles ficaram alguns minutos em silêncio confortável, tomando o café e processando a conversa. Eduardo observava Clara discretamente, tentando conciliar a mulher inteligente e articulada que tinha à sua frente com a faxineira silenciosa que via pelos corredores. Posso perguntar sobre sua filha? Disse ele finalmente. O rosto de Clara se iluminou de uma forma que transformou completamente suas feições. Larissa tem 15 anos. É a coisa mais inteligente e determinada que já conheci. Quer estudar engenharia da computação, sonha em criar aplicativos que mudiem o mundo. As palavras dela. Ela sabe sobre sua formação anterior? Sabe tudo. E sabe por que escolhi abrir mão da carreira. Nunca menti para ela sobre nossa situação. Clara fez uma pausa. Na verdade, foi ela quem me incentivou a falar com o senhor hoje de manhã. Como assim? Ontem à noite, quando cheguei em casa, ela estava acordada estudando para uma prova de matemática. Contei sobre o homem desesperado que via todas as noites trabalhando até tarde, e como era triste ver alguém perdendo tudo que construiu. Ela me perguntou, mãe, se você tem conhecimento que pode ajudar, por que não oferece? Eduardo sentiu um aperto no peito. E você disse o quê?
Que diferenças de classe social tornam as coisas complicadas. Que pessoas como seu patrão não aceitariam conselhos de pessoas como eu. Clara o encarou novamente. Mas a Larissa me disse algo que não consegui esquecer. Mãe, se ele está realmente desesperado, talvez seja hora de testar se o preconceito é mais forte que a necessidade. O peso da observação de uma adolescente de 15 anos atingiu Eduardo como um soco. Quantas oportunidades ele havia perdido por preconceito, quantas soluções haviam passado despercebidas porque vieram de fontes que considerava inadequadas. Sua filha parece muito sábia, disse ele genuinamente, impressionado. É a pessoa mais sábia que conheço. Clara terminou seu café e olhou para o relógio. Senhor Eduardo, preciso voltar ao trabalho, mas se o senhor quiser explorar algumas dessas ideias, posso preparar uma análise mais detalhada da situação. Você faria isso? Claro, mas... Ela hesitou. Eu teria uma condição. Eduardo sentiu a defensiva subir. Que condição? Se alguma das minhas sugestões funcionar, se a empresa se recuperar, eu gostaria que o senhor considerasse oferecer estágios remunerados para jovens de baixa renda. Especificamente, eu gostaria que a Larissa tivesse a chance que eu nunca tive. A honestidade crua do pedido o deixou sem palavras. Ela não estava pedindo nada para si mesma, apenas uma oportunidade para sua filha. Clara, disse Eduardo, levantando-se também. Eu aceito a condição. E... obrigado por tudo. Quando o elevador se fechou e ela desapareceu para retomar seu trabalho noturno, Eduardo ficou parado no 15º andar, olhando as luzes da cidade e repensando tudo que acreditava saber sobre mérito, competência e oportunidade. Pela primeira vez em meses, ele sentia algo que havia esquecido como era: esperança. Continue 12:40. Capítulo 3. A proposta que mudou o jogo. Eduardo chegou ao escritório na manhã seguinte, com uma energia que não sentia há meses. O café da manhã, normalmente ignorado em favor de uma xícara de café preto apressada, havia sido substituído por um sanduíche natural e suco de laranja. Uma tentativa consciente de cuidar melhor de si mesmo, inspirada pela conversa com Clara. Mariana notou a diferença imediatamente. Bom dia, senhor Eduardo. O senhor está diferente hoje, mais descansado. Bom dia, Mari. Consegui dormir algumas horas a mais. Eduardo sorriu, guardando para si o verdadeiro motivo de seu estado de espírito melhorado. Alguma novidade urgente? Nada que não possa esperar algumas horas. Ah, e... chegou isso para o senhor. Mariana entregou-lhe um envelope manila simples, sem identificação do remetente. Eduardo abriu o envelope em sua sala, revelando uma análise de 15 páginas digitadas impecavelmente. O título na primeira página era direto: Estratégias de recuperação para Tec Brasil. Importações. Análise preliminar por C. Santos. Enquanto lia, Eduardo sentia uma mistura de admiração e incredulidade crescer em seu peito. A análise era mais profissional e detalhada que qualquer relatório de consultoria que já havia recebido. Clara havia identificado não apenas os problemas óbvios, mas também questões estruturais que ele próprio não havia percebido. O primeiro ponto abordava a dependência excessiva de intermediários asiáticos. Clara havia mapeado toda a cadeia de fornecimento, identificando pelo menos 12 fabricantes chineses que poderiam fornecer diretamente, eliminando as margens de intermediários que estavam sugando a lucratividade da empresa. O segundo ponto era ainda mais impressionante: uma análise do mercado brasileiro de tablets educacionais que mostrava uma demanda reprimida que a Tec Brasil poderia atender se mudasse seu foco de importação de eletrônicos genéricos para dispositivos educacionais especializados. Meu Deus,
murmurou Eduardo, folheando as páginas repletas de gráficos, tabelas e projeções financeiras. De onde ela tirou todos esses dados? A terceira sessão apresentava a proposta do consórcio, mas com um nível de detalhamento que revelava pesquisa minuciosa sobre potenciais parceiros. Clara havia identificado 5 importadores brasileiros de médio porte que enfrentavam problemas similares e poderiam se beneficiar de uma aliança estratégica. Eduardo estava na 10ª página quando Mariana bateu à porta. Senhor Eduardo, o Dr. Ribeiro está na linha. Disse que é urgente. Com o estômago se contraindo novamente, Eduardo atendeu a ligação. Eduardo, temos novidades sobre sua ex-esposa. Ela entrou com um pedido de investigação patrimonial ontem à tarde. O juiz determinou que você apresente toda a documentação financeira da empresa nos próximos 15 dias. 15 dias? Eduardo sentiu o mundo escurecer momentaneamente. Doutor, a empresa está em crise. Se ela descobrir o estado real das finanças, ela pode pedir redução drástica da pensão. Ou pior, tentar bloquear ativos pensando que você está transferindo patrimônio. Dr. Ribeiro fez uma pausa. Eduardo, preciso saber, existe alguma chance real de recuperação da empresa? Porque se não houver, talvez seja melhor negociar um acordo agora. Eduardo olhou para a análise de Clara na mesa. Doutor, me dê esses 15 dias. Se não conseguir uma reviravolta até lá, aceito qualquer acordo que ela propuser. Depois de desligar, Eduardo ficou olhando para o relatório com uma mistura de desespero e determinação. 15 dias para salvar 15 anos de trabalho. Não havia mais tempo para orgulho ou preconceitos. Naquela tarde, fez algo que nunca havia feito em toda a sua carreira empresarial. Desceu até o subsolo do prédio para procurar Clara durante seu horário de trabalho. O subsolo abrigava as centrais de ar-condicionado, depósitos de material de limpeza e uma pequena sala que servia como vestiário para os funcionários terceirizados. Eduardo encontrou Clara organizando carrinhos de limpeza, ainda vestindo o uniforme azul marinho. Senhor Eduardo, ela se virou claramente, surpresa. Aconteceu alguma coisa? Li sua análise. Eduardo segurava o relatório como se fosse um documento sagrado. Clara, isso é extraordinário. É melhor que qualquer consultoria que já contratei. Um rubor leve subiu pelas bochechas dela. Espero que seja útil. Trabalhei nela a noite toda. Útil? Eduardo quase riu. É revolucionário. Mas tenho uma pergunta. Quanto tempo você levaria para implementar essas estratégias? Clara parou de organizar os materiais. Implementar? Senhor Eduardo, eu sou faxineira, não posso implementar nada. E se não fosse, se eu oferecesse um cargo na empresa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara se apoiou no carrinho de limpeza como se precisasse de suporte físico. O senhor está falando sério? Completamente sério. Clara, preciso da sua ajuda, e não só com conselhos. Preciso de alguém que entenda dessa área trabalhando diretamente comigo. Eduardo respirou fundo. A situação é pior do que pensava. Minha ex-esposa está movendo uma ação para investigar o patrimônio da empresa. Tenho 15 dias para provar que a Tec Brasil pode se recuperar. Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Senhor Eduardo, o senhor entende as implicações do que está propondo? Eu sou uma faxineira de 38 anos, mãe solteira, sem experiência corporativa recente. Como explica para seus executivos, seus clientes, sua ex-esposa? Explico que contratei a pessoa mais qualificada que encontrei para resolver os problemas da empresa. Eduardo respondeu sem hesitar. Clara, eu li sua análise 3 vezes. Você identificou soluções que nenhum dos meus consultores sugeriu. Você tem o conhecimento, a visão e, aparentemente, a coragem que eu perdi nos últimos meses. E se não der certo? Se eu fracassar?
Então, fracassamos juntos. Mas pelo menos tentamos com alguém que realmente entende do assunto. Eduardo deu um passo à frente. Clara, estou oferecendo o cargo de diretora de desenvolvimento estratégico, salário inicial de R$ 15.000, participação nos resultados se conseguirmos recuperar a empresa. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. 15 mil? Senhor Eduardo, isso é 5 vezes o que ganho aqui. É menos do que você vale, considerando o nível da sua análise. Eduardo estendeu a mão. Aceita? Clara olhou para a mão estendida por um longo momento. Posso fazer uma ligação antes de responder? Claro. Ela pegou um celular simples do bolso e discou. Larissa! Oi, amor. Você está na escola? Ótimo. Filha, lembra daquela conversa que tivemos sobre testar se o preconceito é mais forte que a necessidade? Uma pausa. Bom, acho que chegou a hora do teste definitivo. Eduardo escutou uma voz animada do outro lado da linha, mas não conseguiu distinguir as palavras. Sim, é exatamente o que você está pensando. Clara sorriu através das lágrimas. Mamãe vai voltar para o mundo corporativo. Mas dessa vez, filha, dessa vez é diferente. Quando Clara desligou, ela se virou para Eduardo com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Senhor Eduardo, aceito a proposta, mas com uma condição adicional. Qual? Quero começar amanhã mesmo. Se temos 15 dias, não podemos perder nem um minuto. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em meses. Bem-vinda à Tec Brasil, diretora Clara. Quando subiram juntos no elevador, ela para buscar suas coisas pessoais no vestiário, ele para preparar a documentação da contratação, Eduardo sentiu que algo fundamental havia mudado. Não era apenas sobre salvar a empresa, era sobre descobrir que as melhores soluções às vezes vinham dos lugares mais inesperados. No 22º andar, Mariana quase derrubou o café quando Eduardo anunciou que estava contratando uma nova diretora que começaria no dia seguinte. Uma diretora? Mas, senhor Eduardo, não temos orçamento para... Temos agora a Mari, e ela vai ser a chave para salvar esta empresa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Eduardo saiu do escritório antes da meia-noite. E pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente ansioso para começar um novo dia de trabalho. Continue. 12:41. Capítulo 4. O primeiro dia e os primeiros obstáculos. Clara chegou ao edifício às 7 da manhã em ponto, 2 horas antes do horário combinado. Vestia um terno azul marinho simples, mas bem cortado. Claramente uma peça cara, comprada há anos e cuidadosamente preservada. E carregava uma pasta de couro marrom que mostrava sinais de uso, mas ainda mantinha a dignidade profissional. Eduardo a encontrou na recepção do 22º andar, onde ela conversava educadamente com o segurança noturno, Sr. Joaquim. Dona Clara! Exclamou Joaquim, um senhor negro de 60 anos que trabalhava no prédio há décadas. Não acredito que a senhora virou diretora. Sempre soube que tinha algo especial. A forma como a senhora tratava todo mundo, sempre educada, sempre interessada nos problemas dos outros. Obrigada, senhor Joaquim. O senhor sempre foi muito gentil comigo. Clara respondeu com um sorriso caloroso que Eduardo raramente via dirigido aos funcionários terceirizados. Bom dia, Clara. Eduardo se aproximou. Chegou cedo. 15 dias, lembra? Cada minuto conta. Ela se despediu do segurança e acompanhou Eduardo até seu escritório. Espero que não se importe, mas tomei a liberdade de fazer algumas ligações ontem à noite. Que tipo de ligações? Para os 5 potenciais parceiros do consórcio que identifiquei. Marquei reuniões para hoje à tarde e amanhã de manhã. Eduardo parou no meio do corredor. Você fez o quê? Clara, eu ainda não decidi se vamos mesmo seguir com essa estratégia.
Senhor Eduardo. Ela o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Com todo respeito, não temos tempo para hesitações. Se quisermos salvar a empresa em 15 dias, precisamos agir agora. A determinação em sua voz o impressionou, mas também o deixou ligeiramente desconfortável. Nos 15 anos à frente da Tec Brasil, ele sempre mantivera controle total sobre todas as decisões estratégicas. Ao entrarem no escritório, encontraram Mariana organizando uma nova mesa próxima à janela. Bom dia, Sr. Eduardo. Preparei o espaço de trabalho para a Sra. Clara, como solicitado. Obrigado, Mariana. Clara se aproximou da mesa, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. É perfeita. Mariana hesitou por um momento. Senhora Clara, posso perguntar como a senhora conhece o Sr. Eduardo? É que bem, ontem ele parecia não conhecê-la e hoje... Eduardo sentiu o constrangimento crescer. Como explicar que havia contratado uma faxineira como diretora sem parecer completamente maluco? Mariana, Clara respondeu calmamente. O Sr. Eduardo me conhece há 2 anos. Eu trabalhava no turno noturno aqui no prédio. Às vezes conversávamos sobre os desafios da empresa. Era tecnicamente verdade, mas Eduardo percebeu como Clara havia navegado habilmente pela pergunta sem mentir nem revelar detalhes que poderiam causar constrangimento. Agora, continuou Clara, colocando sua pasta na mesa, precisamos revisar os contratos em andamento e preparar as propostas para as reuniões de hoje. As próximas 2 horas foram as mais produtivas que Eduardo havia experimentado em meses. Clara revisou cada contrato com uma eficiência impressionante, identificando cláusulas problemáticas e sugerindo modificações específicas. Sua familiaridade com a linguagem jurídica e comercial era evidente. Este aqui, disse ela, apontando para um contrato com um fornecedor de Shenzhen, tem uma cláusula de reajuste automático que está matando nossa margem. E este prazo de pagamento é incompatível com nosso fluxo de caixa. Mas já assinamos esses contratos há 6 meses, Eduardo argumentou. Sim, mas eles também estão violando cláusulas de prazo de entrega. Podemos usar isso como base para a renegociação. Clara havia circulado várias datas nos documentos. Olha só, entregas atrasadas de 15, 20 até 30 dias. Isso nos dá leverage. Eduardo estava impressionado, mas também ligeiramente intimidado pelo ritmo que Clara imprimia. Às 10 da manhã, quando Mariana trouxe café, Clara já havia identificado problemas em 8 contratos e preparado um esboço de estratégia de renegociação. Foi então que o telefone tocou. Mariana atendeu e seu rosto empalideceu. Senhor Eduardo, é a senhora Patrícia. Ela diz que precisa falar urgentemente sobre assuntos relacionados ao processo. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Pode transferir para minha linha. Eduardo? A voz de Patrícia soou pelo viva voz, fria e calculista como sempre. Preciso entender essas movimentações estranhas na conta da empresa. Você contratou alguém ontem, com um salário considerável? Eduardo olhou para Clara, que havia parado de trabalhar, e o observava atentamente. Patrícia, discussões sobre contratações da empresa não fazem parte do processo de investigação patrimonial. Fazem sim, quando você está alegando crise financeira e, ao mesmo tempo, contratando diretores caros. Quem é essa Clara Santos? Por que não consigo encontrar nada sobre ela no mercado executivo? A pergunta pairou no ar como uma bomba, prestes a explodir. Eduardo viu Clara fechar os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para um golpe. Patrícia, Eduardo disse lentamente, as contratações da Tec Brasil são decisões empresariais que não requerem sua aprovação. Eduardo, não me trate como idiota. Contratei um investigador particular. Em 24 horas vou saber tudo sobre essa Clara Santos. E se descobrir que você está usando isso como manobra para esconder patrimônio, vou pedir o bloqueio imediato de todos os bens da empresa.
A ligação foi encerrada abruptamente. Eduardo ficou olhando para o telefone, sentindo o peso da ameaça. Eduardo, Clara, disse suavemente. Talvez seja melhor eu renunciar antes que isso comprometa ainda mais sua situação. O quê? Não! Eduardo se virou para ela. Clara, você é a primeira esperança real que tenho há meses. Não vou deixar as ameaças da Patrícia nos pararem. Mas ela tem razão sobre uma coisa, Clara suspirou. Quando o investigador descobrir minha história, vai parecer muito suspeito. Uma faxineira que vira diretora da noite para o dia? Qualquer advogado transformaria isso numa evidência de manobra fraudulenta. Eduardo caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. São Paulo fervilhava com seus 12 milhões de habitantes lutando diariamente por oportunidades, e ele estava prestes a desistir de dar uma chance a alguém verdadeiramente qualificado por causa de preconceitos sociais. Clara, disse ele se virando, você tem família? Pessoas que possam atestar sua competência e caráter? Tenho minha filha, alguns amigos da faculdade, antigos colegas de trabalho. Clara parou, entendendo onde ele queria chegar. Eduardo, você está pensando em... Estou pensando em ser transparente. Vamos antecipar a jogada da Patrícia. Eduardo se dirigiu à mesa dela. Quero que você prepare um dossiê completo sobre sua formação e experiência. Tudo. Diploma, histórico acadêmico, referências profissionais. Vamos transformar sua história numa vantagem, não numa fraqueza. Como assim? Simples. Em vez de esconder que você era faxineira, vamos mostrar que é exatamente isso que faz você tão valiosa. Alguém que conhece a empresa de baixo para cima, que entende todos os níveis operacionais, que tem formação acadêmica sólida e experiência prática real. Eduardo sorriu. Vamos mostrar que a Tec Brasil não está desesperada, está sendo inovadora ao reconhecer talentos onde outros não conseguem ver. Clara o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Eduardo, você tem certeza disso? Uma vez que essa informação se torne pública, não há volta. Para mim, pode significar o fim de qualquer chance de trabalhar no mercado executivo novamente. E para mim, pode significar o fim do meu casamento com o preconceito corporativo. Eduardo respondeu. Clara, estou cansado de um mundo onde o valor das pessoas é medido pelo status de seus empregos anteriores. Se vamos afundar, que seja defendendo o que é certo. Nesse momento, Mariana entrou na sala carregando uma bandeja com cafés e um sorriso tímido. Desculpem interromper, mas acabei de receber uma ligação interessante. O Sr. Roberto Mendes, da Eletrônicos Brasil, confirmou a reunião para as 14h. Disse que está muito curioso para conhecer as propostas inovadoras da Tec Brasil. Clara e Eduardo se olharam. Em meio à crise criada por Patrícia, quase haviam esquecido das reuniões marcadas. Mariana, disse Eduardo, cancele todos os meus outros compromissos de hoje. Vamos nos dedicar integralmente a preparar essas apresentações. Quando Mariana saiu, Clara olhou para Eduardo com uma determinação renovada. Então é isso. Vamos mostrar a eles do que somos capazes. Exatamente. Eduardo estendeu a mão para cumprimentá-la. Parceira? Parceira, ela confirmou, apertando sua mão com firmeza. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança frenética de oportunidades e desafios, inconsciente do drama que se desenrolava no 22º andar. Mas ali dentro, duas pessoas haviam decidido que valeria a pena lutar contra as convenções sociais em nome do que acreditavam ser certo. E faltavam apenas 14 dias. Continue 12h43, capítulo 5. A reunião que mudou tudo. A sala de reuniões da Tec Brasil nunca havia recebido uma assembleia tão inusitada. Às 14h em ponto, 5 empresários se acomodavam ao redor da mesa de mogno, cada um representando uma empresa de importação de médio porte, que enfrentava desafios similares aos de Eduardo.
Roberto Mendes, da Eletrônicos Brasil, era um homem de 50 anos, com barba grisalha e óculos de aros grossos, conhecido por sua franqueza brutal nos negócios. Carla Antonelli, da Import Tech, uma mulher de 45 anos que havia construído sua empresa do zero após se divorciar. Marcos Yamamoto, da Oriental Trading, descendente de japoneses com conexões privilegiadas no mercado asiático. Sandra Costa, da Digital Sul, gaúcha de sotaque marcante que dominava o mercado do sul do país. E, por último, Fernando Ribeiro, da Connect Imports, um jovem de 35 anos, formado em Stanford, que havia voltado ao Brasil para modernizar os negócios do pai. Eduardo observava Clara discretamente enquanto ela finalizava os preparativos da apresentação. Ela havia trocado o terno azul marinho por um conjunto cinza chumbo mais formal, e seus cabelos estavam presos em um coque elegante. A transformação visual era impressionante, mas o que mais chamava a atenção era sua postura, confiante, mas não arrogante, preparada, mas não rígida. "Bem", começou Eduardo, "agradeço a presença de todos. Sei que tempo é dinheiro em nosso setor. Então, vou ser direto. Enfrentamos todos os mesmos problemas: dependência de intermediários asiáticos, margens cada vez menores, dificuldades de fluxo de caixa e concorrência predatória." Eduardo. Roberto interrompeu com sua voz rouca. "Não precisa me convencer dos problemas. Estou perdendo 2 clientes por mês para importadores que vendem com prejuízo só para manter volume. O que quero saber é: qual é sua solução milagrosa?" Eduardo olhou para Clara, que se levantou com uma elegância natural. "Senhores", disse ela, "meu nome é Clara Santos, diretora de desenvolvimento estratégico da Tech Brasil. A solução não é milagrosa, é simplesmente matemática." Clara ativou o projetor, revelando um gráfico detalhado. "Sozinhos, cada um de vocês compra entre 500 mil e 2 milhões de dólares por ano em produtos eletrônicos. Unidos, representaríamos um volume de 8 milhões de dólares anuais. Isso nos colocaria na categoria de grandes importadores, com poder de negociação direto com fabricantes." Marcos se inclinou para a frente. "Interessante. Mas como garantimos que não vamos virar concorrentes diretos?" "Especialização regional e por categoria", Clara respondeu sem hesitar. "Sandra mantém o domínio do Sul, Roberto foca no Nordeste, Carla no Sudeste, Fernando no Centro-Oeste e Marcos no Norte. Além disso, cada um mantém especialização em categorias específicas: tablets educacionais, equipamentos médicos, dispositivos de segurança, eletrônicos para agronegócio." Carla arqueou uma sobrancelha. "E quem coordena essa operação? Quem garante que ninguém vai a quebrar o acordo?" "Uma holding criada especificamente para isso." Clara clicou para o próximo slide. "Cada empresa mantém sua identidade e operação independente, mas as importações passam pela holding, que negocia diretamente com os fabricantes chineses." Fernando, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "Clara, posso perguntar sobre sua experiência anterior? Não me lembro de ter visto seu nome no mercado de importação." A pergunta que Eduardo temia havia chegado. Ele viu Clara respirar fundo e por um momento pensou que ela iria vacilar. Em vez disso, ela sorriu com uma confiança que o surpreendeu. "Fernando, minha experiência é não convencional", ela começou. "Sou formada em administração de empresas pela USP, especialização em comércio exterior. Trabalhei no mercado de importação até 2010, quando tive minha filha e precisei fazer uma pausa na carreira." "Uma pausa de 15 anos?" Sandra perguntou sem hostilidade, apenas curiosidade genuína. "Sim. Durante esse período, trabalhei em vários empregos para sustentar minha família como mãe solteira. O último foi como funcionária de limpeza aqui na Tech Brasil." Clara fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida.
Foi durante esses 2 anos, limpando escritórios, que observei de perto os desafios que vocês enfrentam. Tinha uma perspectiva única, conhecimento técnico combinado com visão operacional completa. O silêncio na sala era palpável. Eduardo sentiu o suor frio correr pelas costas, preparando-se para ver sua única esperança se desfazer em preconceito e julgamentos. Foi Roberto quem quebrou o silêncio com uma risada rouca. Bom, isso é uma história que nunca ouvi antes. Uma faxineira que vira diretora estratégica. Ele olhou diretamente para Clara. E funciona? Os números funcionam, Clara respondeu pragmaticamente. A estratégia é sólida independentemente de quem a apresenta. Marcos se virou para Eduardo. Eduardo, você realmente contratou uma ex-faxineira como diretora? Eduardo sentiu que era seu momento de definir tudo. Marcos, contratei a pessoa mais qualificada que encontrei para resolver nossos problemas. O emprego anterior dela é irrelevante diante da qualidade da análise que produziu. Posso ver essa análise? Perguntou Carla. Clara distribuiu cópias do relatório que havia preparado, adaptado agora para incluir projeções específicas para cada empresa presente. Enquanto eles liam, Eduardo observava suas expressões mudarem gradualmente de ceticismo para interesse. Estes números de economia com eliminação de intermediários são realistas? Perguntou Sandra. Conservadores, na verdade, Clara respondeu. Estou trabalhando com margens de segurança. A economia real pode ser até 40% maior. Fernando fechou o relatório e olhou para Clara com respeito renovado. Clara, você identificou 3 fornecedores em Shenzhen que eu tentei contatar por anos sem sucesso. Como conseguiu essas informações? Redes profissionais da época da faculdade, pesquisa em bancos de dados comerciais e muitas horas estudando o mercado asiático durante as madrugadas dos últimos 15 anos. Clara sorriu. Só porque mudei de profissão não significa que parei de me atualizar. Roberto bateu na mesa com aprovação. Sabe de uma coisa? Já vi muitos consultores caros que não chegaram nem perto dessa qualidade de análise. Se funciona, funciona. Qual é o próximo passo? Eduardo sentiu uma onda de alívio e orgulho. O próximo passo é definirmos os termos da parceria e estabelecer cronograma para as primeiras negociações. Tem uma coisa que preciso saber, disse Carla, olhando diretamente para Clara. Por que você decidiu confiar sua carreira renascente a uma empresa em crise? Clara hesitou por um momento e Eduardo viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Carla, porque acredito que as melhores oportunidades surgem quando as pessoas estão dispostas a quebrar convenções. Eduardo me deu uma chance quando eu mais precisava. Agora quero retribuir ajudando a salvar a empresa dele. A honestidade crua da resposta tocou algo em todos os presentes. Eduardo percebeu que Clara havia transformado sua história pessoal numa demonstração de lealdade e determinação. Muito bem, declarou Roberto batendo na mesa novamente. Eu estou dentro. Quando começamos? Um por um, os outros empresários confirmaram interesse. Em 2 horas, tinham o esboço de um consórcio que poderia revolucionar a forma como faziam negócios. Quando todos saíram, Eduardo e Clara ficaram sozinhos na sala de reuniões, cercados por papéis, calculadoras e a sensação inebriante de que talvez tivessem acabado de salvar não apenas uma empresa, mas 5. Clara, disse Eduardo, o que você fez ali foi extraordinário. A forma como você lidou com as perguntas sobre sua experiência. Eduardo, ela o interrompeu suavemente. Aprendi uma coisa nos últimos 15 anos. A verdade, quando apresentada com confiança e propósito, é sempre mais poderosa que qualquer fachada. Eduardo sorriu. Bem, sua verdade acabou de conquistar 8 milhões de dólares em parcerias estratégicas. Nossa verdade, Clara corrigiu. Eduardo,
Nada disso seria possível se você não tivesse tido a coragem de quebrar os preconceitos. Quando saíram da sala de reuniões juntos, Eduardo sentia que algo fundamental havia mudado. Não era apenas sobre salvar a empresa, era sobre descobrir que as melhores soluções, às vezes, exigiam quebrar todas as regras sociais que ele sempre considerara invioláveis. Faltavam 13 dias para o prazo da investigação patrimonial. Mas pela primeira vez em meses, Eduardo acreditava que eles poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar. Continue, 12h45. Capítulo 6. A festa junina que selou destinos. 3 semanas depois da formação do consórcio, a Tec Brasil respirava ares de renovação. Os primeiros contratos diretos com fabricantes chineses haviam sido assinados, e o fluxo de caixa começava a mostrar sinais de melhora. Era junho, mês das festas juninas, e Clara havia sugerido algo que inicialmente soou como loucura para Eduardo: realizar uma festa junina empresarial para estreitar relacionamentos com clientes e fornecedores. Eduardo, eu sei que parece não convencional, argumentava Clara em seu escritório numa quinta-feira de manhã. Mas pense na psicologia por trás. Os executivos asiáticos estão acostumados com formalidade extrema. Oferecer uma experiência cultural brasileira autêntica pode criar conexões emocionais que nenhum contrato formal consegue. Eduardo olhava pela janela, observando São Paulo se agitar sob o céu cinzento do inverno paulistano. Clara, vamos receber o Sr. Liu Wei, diretor da maior fabricante de tablets da China, junto com executivos da Samsung e da LG. Você quer que eles comam pamonha e dancem quadrilha? Exatamente. Clara sorriu com aquela confiança serena que Eduardo havia aprendido a respeitar. Cultura genuína quebra barreiras que anos de negociação formal não conseguem. Além disso, será no sábado. Os filhos dos funcionários podem vir, incluindo a Larissa. Quero que você conheça minha filha. A menção à filha de Clara despertou uma curiosidade que Eduardo vinha sentindo há semanas. Ela falava de Larissa com tanto orgulho e carinho que ele se pegava imaginando que tipo de pessoa seria capaz de inspirar tal devoção maternal. Está bem, Eduardo cedeu, mas com uma condição. Nada de decoração improvisada. Se vamos fazer, fazemos direito. Na sexta-feira, a cobertura do edifício se transformou numa extensão do Brasil rural. Clara havia coordenado com precisão militar. Bandeirinhas coloridas atravessavam todo o espaço, barracas de madeira ofereciam quitutes típicos e um pequeno palco acomodava um trio de sanfoneiros contratados especialmente para o evento. O aroma de pamonha, canjica, quentão e milho assado pairava no ar, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava completamente com a formalidade habitual dos eventos corporativos. Eduardo chegou ao local às 7 da noite de sábado, vestindo uma camisa xadrez que havia comprado especialmente para a ocasião. Sentia-se ligeiramente ridículo, mas Clara havia insistido que a autenticidade da experiência dependia da participação genuína de todos. Senhor Eduardo, uma voz jovem e animada, o chamou assim que ele entrou no elevador. Eduardo se virou e viu uma adolescente de aproximadamente 15 anos, com cabelos castanho claros, presos em 2 tranças e olhos amendoados idênticos aos de Clara. Usava um vestido caipira azul e branco que havia sido claramente confeccionado com cuidado e carinho. Você deve ser Larissa, disse Eduardo, estendendo a mão com formalidade. A famosa filha da mamãe. Ela respondeu com um sorriso travesso, ignorando a mão estendida e dando-lhe um abraço caloroso que o pegou completamente desprevenido. Mãe, fala tanto do senhor que sinto que já nos conhecemos há anos. A naturalidade dela era contagiante. Durante o curto trajeto até a cobertura, Larissa tagarelou sobre a escola, seus projetos de programação e como estava orgulhosa de ver a mãe finalmente no lugar que sempre mereceu.
Sabe, senhor Eduardo, disse ela quando as portas se abriram. Minha mãe passou 15 anos estudando nas madrugadas para se manter atualizada. Eu ficava acordada às vezes só para fazer companhia para ela. Nunca vi ninguém tão determinado. Eduardo sentiu um aperto no peito. A imagem de Clara estudando nas madrugadas, enquanto a filha adolescente lhe fazia companhia, era comovente de uma forma que ele não esperava. A festa estava em pleno andamento. Funcionários da Tec Brasil circulavam com suas famílias, executivos parceiros do consórcio conversavam animadamente e, para surpresa de Eduardo, os convidados asiáticos pareciam genuinamente encantados com a experiência. Clara apareceu usando um vestido caipira vermelho que a transformava completamente. Ela havia soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves pelos ombros, e sua expressão irradiava uma alegria que Eduardo raramente via no ambiente corporativo. Eduardo, como está se sentindo em território brasileiro autêntico? Ela perguntou, oferecendo-lhe uma caneca de quentão fumegante. Estranhamente confortável, ele admitiu, tomando um gole da bebida quente. E você estava certa sobre os asiáticos. Olha o Sr. Liu. Eles observaram o executivo chinês, geralmente formal e reservado, rindo enquanto tentava aprender os passos básicos da quadrilha com Sandra Costa, que o ensinava com paciência maternal. As pessoas são iguais em todo lugar, disse Clara. Todo mundo quer se conectar genuinamente com outros seres humanos. A formalidade corporativa às vezes impede isso. A festa fluía naturalmente quando Eduardo notou Larissa conversando animadamente com Fernando Ribeiro próximo ao palco. Eles estavam debruçados sobre um tablet e a adolescente parecia estar explicando algo complexo. O que sua filha está mostrando para o Fernando? Perguntou Eduardo. Clara seguiu seu olhar e sorriu com orgulho. Provavelmente o aplicativo que ela desenvolveu para otimizar logística de importação. É o projeto de ciências dela para este ano. Ela desenvolveu um quê? Larissa criou um algoritmo que calcula a rota mais eficiente para a distribuição de produtos importados, considerando variáveis como custo de transporte, tempo de entrega e demanda regional. Clara falava como se estivesse descrevendo algo perfeitamente normal. O professor de matemática disse que é nível universitário. Eduardo olhou para Larissa com novos olhos. A adolescente estava gesticulando entusiasticamente, explicando conceitos que pareciam estar impressionando o empresário formado em Stanford. Clara, disse Eduardo lentamente, sua filha é um gênio. É uma menina brilhante que teve a sorte de ter uma mãe que sempre acreditou na educação. Clara corrigiu, mas o orgulho em sua voz era incontestável. Foi então que Eduardo viu algo que o fez parar. Do outro lado da festa, próxima à entrada, estava Patrícia. Sua ex-esposa usava um vestido social preto completamente inadequado para a ocasião e observava, tudo com uma expressão de desdém mal disfarçado. Merda, murmurou Eduardo. Clara, minha ex-esposa está aqui. Clara seguiu seu olhar e Eduardo viu sua expressão endurecer ligeiramente. A famosa Patrícia. Eu imaginava que ela apareceria em algum momento. Patrícia se aproximou deles com passos determinados, ignorando completamente o ambiente festivo ao redor. Eduardo, precisamos conversar. Agora. Patrícia, estamos no meio de um evento da empresa. O que você está fazendo aqui? Vim ver pessoalmente essa operação que você montou. Ela olhou Clara de cima a baixo com desdém evidente. Então, você é a famosa Clara Santos, a ex-faxineira que virou diretora. O insulto pairou no ar como uma agressão física. Eduardo sentiu a raiva subir, mas antes que pudesse responder, Clara deu um passo à frente. Senhora Patrícia, imagino que seja. Sim, sou Clara Santos. E você está certa.
Fui faxineira aqui por 2 anos. Agora sou diretora de desenvolvimento estratégico. Sua voz era calma, mas firme. Posso ajudá-la em algo específico? Pode explicar como uma faxineira consegue um cargo executivo da noite para o dia. E pode explicar por que meu ex-marido está gastando dinheiro que não tem em salários inflacionados. O constrangimento de Eduardo era palpável, mas Clara mantinha a compostura com uma dignidade que o impressionou. Patrícia, Eduardo finalmente encontrou sua voz. Clara está aqui como minha convidada e funcionária. Se você tem questões legais, pode discuti-las com meu advogado segunda-feira. Não, Eduardo, vou discutir agora. Patrícia se virou novamente para Clara. Quanto ele está pagando para você fingir que pode salvar esta empresa falida? Foi Larissa quem respondeu. A adolescente havia se aproximado silenciosamente e agora estava ao lado da mãe, com uma expressão que misturava proteção e indignação. Senhora, disse Larissa com uma polidez gélida, minha mãe não precisa fingir nada. Ela é formada pela USP, tem 15 anos de experiência em comércio exterior e nos últimos 3 meses ajudou a criar um consórcio que vai faturar 8 milhões de dólares este ano. A adolescente fez uma pausa, olhando Patrícia diretamente nos olhos. Talvez a senhora devesse pesquisar antes de fazer acusações. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada. Roberto Mendes havia se aproximado do grupo e ouvia a conversa. Essa menina tem razão, disse Roberto dirigindo-se a Patrícia. Senhora, não sei quem é você, mas Clara Santos é a melhor estrategista comercial que conheci nos últimos 5 anos. Se Eduardo está pagando bem por ela, é porque ela vale cada centavo. Patrícia olhou ao redor e percebeu que outros convidados começavam a observar a cena. Sua tentativa de humilhar Clara publicamente havia se voltado contra ela. Isso não acabou, Eduardo, disse ela, se afastando com passos rígidos. Quando Patrícia desapareceu no elevador, Clara soltou um suspiro profundo que revelava a tensão que havia escondido. Mãe, disse Larissa, abraçando Clara, você foi incrível. Eduardo olhou para as duas, mãe e filha se apoiando mutuamente, cercadas por colegas e parceiros que haviam testemunhado sua dignidade diante da humilhação. E sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Não era apenas admiração profissional, era algo muito mais profundo e pessoal, e isso o assustava tanto quanto o emocionava. Continue 12:46. Capítulo 7. Segredos de família e primeiros sentimentos. Na segunda-feira seguinte à festa junina, Eduardo chegou ao escritório com um misto de ansiedade e expectativa. O evento havia sido um sucesso absoluto. 3 novos contratos foram fechados informalmente, e os executivos asiáticos haviam saído impressionados com a hospitalidade brasileira autêntica. Mas o confronto com Patrícia havia deixado um gosto amargo que persistia. Clara já estava em sua mesa quando ele chegou, concentrada em planilhas que se espalhavam pela superfície. Usava um blazer cinza claro e uma blusa branca que davam um ar profissional. Mas Eduardo notou pequenos detalhes que revelavam a mulher por trás da executiva. Um delicado colar com pingente em formato de coração, provavelmente presente da filha, e uma foto pequena de Larissa no canto da mesa. Bom dia, disse Eduardo, colocando 2 xícaras de café na mesa dela. Pensei que pudesse precisar de cafeína extra depois do fim de semana. Clara levantou os olhos e sorriu, mas Eduardo percebeu uma fadiga sutil em sua expressão. Obrigada, realmente preciso. Larissa ficou acordada até tarde ontem, ainda empolgada com a festa, e eu fiquei pensando nas consequências do encontro com sua ex-esposa. Clara, sobre o que aconteceu. Eduardo puxou uma cadeira para sentar próximo à mesa dela. Eu sinto muito. Patrícia não tinha direito de falar com você daquele jeito. Eduardo, não precisa se desculpar pelas ações dela. Clara tomou um gole do café.
mas preciso te contar algo. Hoje de manhã, recebi uma ligação da empresa de recursos humanos que gerencia os funcionários terceirizados. Eles querem conversar comigo sobre minha transição de carreira. Alguém fez perguntas sobre mim. Eduardo sentiu o estômago se apertar. Patrícia e o investigador dela. Provavelmente, Eduardo, isso pode complicar as coisas. Se ela conseguir provar que minha contratação foi irregular ou motivada por fatores não profissionais. Que fatores não profissionais? Eduardo perguntou, genuinamente confuso. Clara hesitou, e Eduardo viu um rubor sutil subir por suas bochechas. Eduardo, você é um homem atraente, bem-sucedido, recém-divorciado. Eu sou uma mulher solteira que você conheceu em circunstâncias incomuns. Para mentes mal intencionadas, é fácil construir uma narrativa. A implicação atingiu Eduardo como um tapa. Ela quer sugerir que nossa parceria é pessoal. É uma estratégia legal comum, descreditar a contratação, sugerindo motivações inadequadas. Clara se inclinou para trás na cadeira. Eduardo, talvez eu devesse mesmo considerar me afastar temporariamente, até que sua situação legal se resolva. Não. A firmeza em sua própria voz surpreendeu Eduardo. Clara, não vou deixar as manipulações da Patrícia destruírem a melhor coisa que aconteceu a esta empresa em anos. Eles ficaram se olhando por um momento, e Eduardo percebeu que havia uma tensão no ar que não era apenas profissional. Clara era uma mulher inteligente, forte e genuinamente interessante de uma forma que ele não experimentava há muito tempo. Mas admitir isso mesmo para si mesmo complicaria tudo exponencialmente. O momento foi interrompido por Mariana, que entrou carregando uma pilha de documentos e uma expressão preocupada. Senhor Eduardo, chegaram algumas notificações do cartório. E tem um senhor aqui que diz ser irmão do senhor. Insiste em falar com o senhor imediatamente. Eduardo se enrijeceu. Irmão? Mariana, eu só tenho um irmão e nós não nos falamos há... A porta se abriu abruptamente, e um homem alto, de aparência similar à de Eduardo, mas com cabelos mais escuros e um terno visivelmente mais caro, entrou na sala sem cerimônia. Olá, irmãozinho, disse Rodrigo Mendonça com um sorriso que não chegava aos olhos, ouvindo boatos interessantes sobre sua nova direção estratégica. Eduardo se levantou, instintivamente se posicionando entre Rodrigo e Clara. Rodrigo, que surpresa! O que te traz aqui depois de 3 anos sem contato? Preocupação fraternal. Rodrigo observou Clara com um interesse calculista. E curiosidade sobre sua famosa parceria com... Perdão, não nos apresentaram. Clara se levantou e estendeu a mão com profissionalismo. Clara Santos, diretora de desenvolvimento estratégico. Ah, a famosa ex-faxineira. Rodrigo apertou a mão dela com um sorriso predatório. Rodrigo Mendonça, CEO da Mendonça Global Trading. E irmão mais velho de Eduardo. O sangue de Eduardo gelou. Rodrigo dirigia a principal concorrente da Tech Brasil, e eles haviam cortado relações quando Eduardo descobriu que o irmão estava deliberadamente sabotando seus contratos 3 anos atrás. Clara, disse Eduardo cuidadosamente, você poderia nos dar alguns minutos? Após Clara sair, fechando a porta, os 2 irmãos se encararam com uma tensão acumulada de décadas. Vim fazer uma oferta, Eduardo. Rodrigo começou, se sentando sem ser convidado. Compra a Tech Brasil por 60% do valor de mercado. Você liquida suas dívidas, paga a pensão da Patrícia e ainda sobra dinheiro para uma aposentadoria confortável. E por que você faria isso? Porque está óbvio que você está desesperado. Rodrigo gesticulou em direção à porta. Contratar uma faxineira como diretora? Eduardo, mesmo para seus padrões de arrogância intelectual, isso é patético. A raiva que Eduardo sentia pelo irmão desde a infância se intensificou. Clara é mais competente que qualquer executivo que você tenha na sua empresa, Rodrigo.
Clara? Rodrigo riu. Eduardo, você está dormindo com ela? É por isso que está defendendo essa encenação ridícula. Eduardo deu 2 passos em direção ao irmão, parando apenas quando percebeu que suas mãos estavam cerradas em punhos. Sai da minha empresa. Agora. Eduardo, Eduardo. Rodrigo se levantou lentamente. Você sempre foi teimoso. Mas desta vez, sua teimosia vai custar tudo que papai construiu. Papai? Eduardo explodiu. Rodrigo, você estava com 16 anos quando papai morreu. Eu que construí esta empresa dos destroços que ele deixou. Papai deixou uma empresa sólida e você a está destruindo com suas ideias grandiosas. Rodrigo se dirigiu à porta. A oferta fica em pé por 48 horas. Depois disso, vou deixar que você afunde sozinho e talvez ajude o processo como bom irmão. Quando Rodrigo saiu, Eduardo ficou parado por vários minutos, tentando controlar a adrenalina e a raiva. A presença do irmão sempre o fazia regredir aos 12 anos de idade, quando Rodrigo recebia todos os elogios dos pais, enquanto Eduardo era criticado por não ser ambicioso o suficiente. Clara bateu suavemente na porta e entrou, carregando 2 xícaras de café fresco. Achei que pudesse precisar disso, disse ela, oferecendo uma das xícaras. Conversa difícil? Eduardo aceitou o café gratamente. Rodrigo é complicado. Sempre foi. Depois que nosso pai morreu, quando eu tinha 22 anos, assumimos a empresa juntos. Mas Rodrigo sempre achou que merecia mais controle, mais reconhecimento. E o que aconteceu? Descobri que ele estava sabotando meus contratos para enfraquecer minha posição na empresa, vendendo informações confidenciais para concorrentes, atrasando entregas propositalmente. Eduardo se sentou pesadamente. Tivemos uma briga terrível. Ele saiu e fundou a própria empresa usando contatos e conhecimento que adquiriu aqui. Clara se sentou em frente a ele. Eduardo, ele sabe sobre o consórcio? Provavelmente. Rodrigo tem espiões em todo o setor. Eduardo olhou para ela. Clara, ele vai tentar destruir isso. Vai tentar destruir você, especificamente. Por quê? Porque você representa tudo que ele despreza. Mérito real, trabalho duro, ascensão por competência. Em vez de berço privilegiado. Eduardo fez uma pausa. E porque ele sabe que você é importante para mim. As palavras saíram antes que Eduardo pudesse censurá-las. Clara o olhou com uma intensidade que o fez perceber o que havia acabado de revelar. Eduardo, disse ela suavemente, você precisa ser cuidadoso. Se sua ex-esposa e seu irmão unirem forças, eles não vão conseguir nos derrotar. Eduardo a interrompeu. Clara, não sei o que está acontecendo entre nós, mas sei que confio em você mais do que confiei em qualquer pessoa nos últimos anos. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, eu também sinto que há algo especial entre nós, mas a situação é complicada. Minha filha, sua situação legal, as diferenças sociais. Que diferenças sociais? Eduardo se inclinou para a frente. Clara, você é uma das pessoas mais inteligentes e íntegras que já conheci. Sua formação profissional é impecável. Sua visão estratégica é brilhante e eu passei 15 anos limpando escritórios. Clara completou. Eduardo, o mundo vai sempre nos ver através dessa lente. Você precisa estar preparado para isso. Eduardo olhou nos olhos amendoados dela e viu não apenas a mulher competente que havia salvado sua empresa, mas também a pessoa corajosa que havia enfrentado anos de dificuldades sem perder a dignidade ou a determinação. Clara, disse ele, talvez seja a hora de pararmos de nos importar com o que o mundo pensa. O telefone tocou antes que ela pudesse responder. Mariana anunciou que o advogado Dr. Ribeiro estava na linha com notícias urgentes sobre o processo de Patrícia. Enquanto Eduardo atendia a ligação,
Clara observou pela janela as luzes da cidade começando a se acender no início da tarde nublada de julho. Ela sentia que estava no centro de uma tempestade que poderia tanto destruí-la quanto elevá-la a um patamar que nunca sonhara alcançar. E pela primeira vez em 15 anos, ela se permitiu sonhar novamente com amor. Continue. 12:48. Capítulo 8. A tempestade se intensifica. 2 semanas haviam se passado desde a visita de Rodrigo, e Eduardo sentia que estava vivendo numa montanha-russa emocional. Os negócios do consórcio prosperavam. O primeiro carregamento direto da China havia chegado sem problemas, gerando uma margem de lucro 35% superior aos contratos anteriores. Mas a pressão externa se intensificava a cada dia. Na quinta-feira de manhã, Eduardo encontrou Clara em sua mesa mais cedo que o habitual, cercada por jornais e impressões de sites de notícias. Seu rosto estava pálido e ela segurava uma xícara de café que parecia estar fria há muito tempo. Clara, aconteceu alguma coisa? Ela levantou os olhos e Eduardo viu uma mistura de raiva e preocupação que o alarmou. Eduardo, você precisa ver isso. Ela girou um dos jornais para que ele pudesse ler a manchete. Empresário em crise promove faxineira a diretora. Romance ou desespero? Eduardo sentiu o estômago despencar. A matéria, assinada por um jornalista econômico conhecido, descrevia em detalhes a trajetória meteórica de Clara Santos, insinuando favoritismo e questionando suas qualificações. Pior, ainda incluía fotos da festa junina, onde ele e Clara apareciam conversando próximos, acompanhadas de especulações sobre a natureza de seu relacionamento. Meu Deus, murmurou Eduardo, como conseguiram essas informações? Há mais. Clara passou outra publicação. Este era um site de fofocas empresariais com uma manchete ainda mais sensacionalista. Ex-mulher denuncia, marido gastou fortuna com affair, enquanto empresa afundava. O artigo trazia declarações de Patrícia questionando a súbita ascensão de Clara e sugerindo que Eduardo estava dilapidando patrimônio em caprichos pessoais para prejudicar a divisão de bens. Eduardo, disse Clara, sua voz controlada mas tensa, isto vai destruir tudo que construímos. O consórcio, a reputação da empresa, sua situação legal. Eduardo se sentou pesadamente. Clara, eu vou processar todos esses jornais por difamação. Isso não pode... Eduardo, a voz firme o interrompeu. Larissa viu essas matérias. O impacto dessa informação foi como um soco no estômago. Como ela reagiu? Clara fechou os olhos por um momento. Ela chorou. Pela primeira vez desde que me tornei diretora, ela chorou. Eduardo, minha filha passou 15 anos vendo pessoas julgarem nossa família por nossa condição social. Agora estão fazendo isso publicamente, nacionalmente. Eduardo sentiu uma culpa esmagadora. Clara, eu sinto muito. Nunca imaginei que nossa parceria profissional seria sexualizada e sensacionalizada. Clara riu amargamente. Eduardo, eu sabia que isso aconteceria. Mulheres como eu não chegam a posições como esta sem que questionem nossos métodos. O telefone da mesa de Eduardo tocou. Mariana anunciou que Roberto Mendes, do consórcio, estava na linha e parecia preocupado. Eduardo! A voz rouca de Roberto soava tensa pelo viva-voz. Acabei de ver as matérias. Cara, isso está complicando as coisas para todos nós. Roberto, são calúnias. A competência da Clara fala por si só. Eu sei disso, Eduardo. Mas alguns dos nossos parceiros asiáticos estão questionando. A cultura deles é muito conservadora sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. O Sr. Liu ligou preocupado com a estabilidade da liderança. Eduardo olhou para Clara, que escutava a conversa com uma expressão resignada que o partiu o coração.
Roberto, o que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada ainda, mas precisamos de uma estratégia para lidar com isso, antes que prejudique o consórcio todo. Depois de desligar, Eduardo e Clara ficaram em silêncio por vários minutos. A cidade fervilhava lá embaixo, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava no 22º andar. Eduardo, disse Clara finalmente, eu vou pedir demissão. O quê? Não! Eduardo se levantou bruscamente. Clara, você não pode desistir agora, não por causa de fofocas maldosas. Não é apenas por causa das fofocas. Clara o encarou com uma determinação triste. Eduardo, eu me apaixonei por você. A confissão pairou no ar entre eles como uma bomba. Eduardo sentiu seu coração acelerar, mas também uma onda de pânico. Clara, deixe-me terminar. Ela se levantou também, mantendo distância. Me apaixonei por você, e isso está comprometendo minha capacidade de ser objetiva sobre esta situação. Todo instinto profissional me diz para me afastar antes que destrua sua empresa e minha reputação, mas meu coração não quer deixar você enfrentar isso sozinho. Eduardo deu 2 passos em sua direção. Clara, eu também sinto algo forte por você. Mas? Ela perguntou, com uma vulnerabilidade que ele raramente via. Mas tenho medo de que você esteja certa. Tenho medo de que meus sentimentos estejam nublando meu julgamento empresarial. Tenho medo de estar destruindo sua vida em nome de algo que talvez seja apenas... Apenas o quê? A voz de Clara tinha um tom de desafio. Apenas solidão, apenas gratidão por você ter salvado minha empresa. Talvez eu esteja confundindo admiração profissional com... A expressão de Clara mudou, e Eduardo percebeu que havia dito a coisa errada. Ah, entendi. Sua voz ficou fria. Você acha que meus sentimentos também podem ser apenas gratidão por ter me resgatado da vida de faxineira? Não, Clara, não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que quis dizer, Eduardo. Clara voltou para sua mesa e começou a guardar os papéis. E talvez você tenha razão. Talvez uma ex-faxineira não devesse se iludir achando que pode conquistar um empresário de elite. Clara, pare com isso. Você sabe que não é sobre classe social. Não. É? Ela o encarou. Eduardo, toda a nossa história é sobre classe social. Você me contratou apesar de eu ser faxineira, não porque era qualificada. Nossos parceiros ficam chocados quando descobrem minha origem. Sua ex-esposa me insulta publicamente por minha profissão anterior. E agora você questiona se meus sentimentos são genuínos. Eduardo sentiu que estava perdendo Clara, e pior, que estava perdendo por sua própria estupidez. Clara, por favor, não faça isso. Não destrua tudo que construímos por causa da minha insegurança momentânea. Eduardo, disse ela, pegando sua pasta, vou trabalhar de casa pelos próximos dias. Preciso pensar com clareza sobre meu futuro. E você precisa decidir se realmente quer uma parceira ou se está apenas brincando de ser progressivo. Quando Clara saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, cercado pelos jornais que tinham manchetes sensacionalistas sobre sua vida pessoal. Pela primeira vez desde que a conhecera, ele se questionava se havia cometido o erro mais caro de sua vida. Não ao contratá-la, mas ao deixá-la partir. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas para Eduardo tudo parecia ter parado, e ele não sabia se seria capaz de consertar o que havia quebrado. Naquela noite, em um apartamento simples, mas aconchegante no bairro da Vila Madalena, Clara preparava jantar enquanto Larissa estudava na mesa da cozinha. A adolescente havia ficado em silêncio desde que chegara da escola, claramente processando as repercussões das matérias jornalísticas. Mãe, disse Larissa finalmente, você vai voltar a ser faxineira? Clara parou de mexer o refogado.
Não sei ainda, filha. As coisas estão complicadas. Por causa das pessoas más que escreveram essas mentiras? Não são todas mentiras, Larissa. Eu realmente me apaixonei pelo Eduardo. Larissa levantou os olhos dos livros. E qual o problema nisso? Você é linda, inteligente, e ele seria sortudo de ter você. A simplicidade da observação de sua filha fez Clara sorrir pela primeira vez no dia. Às vezes, amor, o mundo adulto complica as coisas que deveriam ser simples. Então talvez seja hora de você lutar para manter as coisas simples, mãe. Você sempre me ensinou a não deixar que os preconceitos dos outros definissem meu valor. Clara olhou para a filha, sua fonte de força e sabedoria por 15 anos, e percebeu que talvez estivesse desistindo exatamente quando precisava lutar mais. Mas a pergunta que a mantinha acordada era: Eduardo estaria disposto a lutar também? Continue. 12:50. Capítulo 9. Revelações que transformam tudo. Eduardo passou 3 dias infernais, trabalhando sozinho no escritório, tentando manter o consórcio funcionando, enquanto sentia a ausência de Clara como um peso físico no peito. As ligações dos parceiros asiáticos se multiplicavam, questionando a instabilidade da liderança da Tec Brasil, e Patrícia havia entrado com uma nova petição judicial pedindo bloqueio imediato de ativos. Na quarta-feira à noite, quando Eduardo finalmente chegou ao seu apartamento em Moema, encontrou uma surpresa que o deixou pasmo. Seu pai, Antônio Mendonça, que havia morrido 20 anos atrás, sorria para ele através de uma foto que nunca havia visto. A imagem estava dentro de uma caixa de sapatos deixada em sua porta, junto com um bilhete simples. Eduardo, encontrei isso no sótão da casa do vovô. Achei que você deveria ver. Com carinho, tia Helena. Dentro da caixa havia dezenas de documentos, cartas e fotografias que Eduardo não fazia ideia que existiam. Conforme mexia no conteúdo, uma realidade chocante emergiu das páginas amareladas pelo tempo. Seu pai, que Eduardo sempre acreditara ter herdado uma empresa próspera do avô, na verdade, começara como operário numa fábrica de componentes eletrônicos. As cartas para a mãe de Eduardo, escritas durante o namoro, revelavam um homem jovem e ambicioso que trabalhava turnos duplos para juntar dinheiro e estudar administração à noite. Minha querida Rosa, dizia uma carta de 1975, hoje consegui um emprego melhor no almoxarifado. É apenas o primeiro passo, mas sei que um dia vou ter minha própria empresa de importação. Vou dar para nossos filhos tudo que nunca tive. Eduardo leu carta após carta, descobrindo um pai que nunca conhecera. Antônio Mendonça havia começado com um pequeno depósito alugado no Brás, importando componentes básicos e vendendo para pequenas lojas de eletrônicos. Não havia herança familiar, não havia berço dourado, apenas trabalho duro, determinação e uma visão de futuro. A descoberta mais impactante estava numa carta de 1985, quando Eduardo tinha apenas 5 anos. Rosa, hoje o Rodrigo me perguntou por que trabalhamos tanto. Não soube explicar para uma criança de 10 anos que construir algo do zero exige sacrifícios que quem nasce privilegiado nunca entende. Espero que quando nossos filhos crescerem, eles valorizem mais o mérito das pessoas do que sua origem. Espero que sejam diferentes de nós, mas não esqueçam de onde viemos. Eduardo se deixou cair no sofá, segurando a carta com mãos trêmulas. Toda sua vida havia sido construída numa narrativa falsa. Rodrigo, 5 anos mais velho, obviamente sabia da verdadeira história familiar. Era por isso que sempre atacava Eduardo com comentários sobre arrogância intelectual e esquecer as origens. Mas havia mais. No fundo da caixa, Eduardo encontrou documentos que revelaram como a empresa realmente crescera. Através de parcerias com pequenos empresários, muitos deles imigrantes,
ou pessoas de origem humilde que Antônio ajudara a prosperar. A Tec Brasil original havia sido construída sobre os mesmos princípios do consórcio que Clara propusera: cooperação, mérito e oportunidade. Uma foto particularmente tocante mostrava Antônio Mendonça numa festa de fim de ano da empresa em 1988, abraçado com funcionários que claramente vinham de diferentes classes sociais. Atrás da foto, em sua caligrafia característica, ele havia escrito: "O sucesso só tem valor quando é compartilhado com quem merece." Eduardo ficou acordado até o amanhecer, lendo cada documento, reescrevendo em sua mente toda a narrativa sobre si mesmo e sua família. Quando o sol nasceu sobre São Paulo na quinta-feira, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Às 7 da manhã, Eduardo estava parado na frente do prédio modesto, onde Clara morava na Vila Madalena. Carregava a caixa de documentos e um coração cheio de determinações que não sentia há anos. Clara atendeu o interfone com surpresa evidente na voz. "Eduardo, são 7 da manhã. Clara, preciso falar com você e com a Larissa se ela estiver aí. É sobre quem eu realmente sou." 15 minutos depois, Eduardo estava sentado na mesa de jantar simples, mas aconchegante do apartamento de Clara, bebendo café preparado por Larissa enquanto espalhava os documentos familiares. "Descobri ontem à noite que toda a minha vida foi construída numa mentira", começou Eduardo. "Não herdei uma empresa próspera. Meu pai começou como operário e construiu tudo do zero." Clara observava as fotos e cartas com fascínio crescente, enquanto Larissa, que havia cancelado a escola para participar da conversa, fazia perguntas inteligentes sobre datas e contextos históricos. "Eduardo", disse Clara suavemente, "isso é extraordinário. Seu pai parece ter sido uma pessoa incrível." "Era exatamente como você, Clara. Alguém que começou de baixo e chegou ao topo através de competência e determinação." Eduardo pegou a foto da festa de fim de ano. E olha o que ele escreveu: "O sucesso só tem valor quando é compartilhado com quem merece." Larissa estudava uma das cartas com atenção de matemática. "Senhor Eduardo, minha mãe sempre me ensinou que nossa história não é definida pelo que nossos pais fizeram, mas pelo que fazemos com as oportunidades que temos." "Sua filha é muito sábia." Eduardo sorriu para a adolescente. "E ela tem razão. Clara, passei 3 dias pensando no que você disse sobre meus sentimentos serem baseados em gratidão ou solidão." Clara se enrijeceu ligeiramente. "E qual foi sua conclusão?" "Que você estava completamente errada." Eduardo se inclinou para a frente. "Clara, me apaixonei por você não apesar de sua história, mas por causa dela. Me apaixonei por sua inteligência, sua determinação, sua capacidade de transformar obstáculos em oportunidades." Eduardo fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos amendoados que tanto o fascinavam. "Me apaixonei pela mulher que passou 15 anos estudando nas madrugadas para se manter atualizada. Me apaixonei pela mãe que criou uma filha brilhante enquanto trabalhava em múltiplos empregos. Me apaixonei pela pessoa que teve coragem de me ofertar ajuda quando eu mais precisava." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Eduardo, ainda não terminei." Ele pegou uma das cartas do pai. "Me apaixonei pela mulher que incorpora tudo que meu pai valorizava: mérito, integridade e a coragem de compartilhar o sucesso com quem merece." Larissa, que observava a conversa com interesse crescente, subitamente interrompeu. "Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta direta?" "Claro. O senhor ama minha mãe?" A pergunta, feita com a brutalidade honesta da adolescência, pegou Eduardo desprevenido. Ele olhou para Clara, depois para Larissa, e percebeu que chegara o momento de ser completamente honesto. "Sim, Larissa, amo sua mãe. Amo tudo sobre ela, sua inteligência, sua força, sua história, sua coragem.
e amo a filha extraordinária que ela criou. Larissa sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Eduardo vira dela desde as matérias jornalísticas. Então por que não disse isso antes? Por que ficaram os dois dançando ao redor dos sentimentos em vez de serem diretos? Clara riu através das lágrimas. Porque os adultos às vezes complicam as coisas que deveriam ser simples, filha. E por quê? Adicionou Eduardo. Eu ainda estava aprendendo a me libertar dos preconceitos que carregava sem perceber. Eduardo se levantou e caminhou até Clara. Clara Santos, você aceita ser minha sócia na empresa e na vida? Não como favor ou gratidão, mas como reconhecimento de que você é a pessoa mais competente e íntegra que já conheci. Clara se levantou também, e pela primeira vez desde que se conheceram, Eduardo viu vulnerabilidade verdadeira em seus olhos. Eduardo Mendonça, aceito, mas com uma condição. Qual? Enfrentamos juntos tudo que vier pela frente. Sua ex-esposa, seu irmão, a imprensa, os preconceitos sociais, tudo. Nada de se esconder ou recuar na primeira dificuldade. Eduardo a beijou. Um beijo suave, mas determinado, que selou uma parceria que transcendia qualquer categoria empresarial ou social. Ufa! Exclamou Larissa, fingindo exagero. Finalmente! Agora posso voltar a me concentrar nos estudos, em vez de ficar preocupada com os problemas românticos da mamãe. Quando Eduardo saiu do apartamento 2 horas depois, carregava mais que documentos familiares. Carregava uma nova compreensão de si mesmo, um amor verdadeiro e a determinação de lutar por tudo que realmente importava. Faltavam apenas 5 dias para o prazo da investigação patrimonial. Mas pela primeira vez em meses, Eduardo não sentia medo. Sentia propósito. Continue 12h51. Capítulo 10. O confronto final e um novo começo. O último dia do prazo de Patrícia havia chegado. Era uma sexta-feira de dezembro, e o calor do verão paulistano contrastava ironicamente com a tensão gélida que pairava no escritório da Tec Brasil. Eduardo e Clara chegaram juntos ao edifício pela primeira vez publicamente, uma declaração silenciosa de que enfrentariam tudo lado a lado. A convocação para a audiência judicial estava marcada para as 2 da tarde, e Eduardo sabia que Patrícia havia preparado sua artilharia pesada. Nas últimas semanas, ela havia intensificado os ataques através da imprensa, contratado investigadores particulares e até mesmo tentado subornar funcionários da empresa para obter informações comprometedoras. Mas Eduardo e Clara também não estavam de mãos vazias. Mariana, disse Eduardo ao entrar no escritório, confirme a presença de todos para a reunião das 10 horas. É hora de mostrarmos nossas cartas. Na sala de reuniões, uma assembleia impressionante aguardava. Roberto Mendes, Carla Antonelli, Marcos Yamamoto, Sandra Costa e Fernando Ribeiro, todos os parceiros do consórcio. Mas também estavam presentes o Sr. Liu Wei, via videoconferência de Shenzhen, 3 professores da USP que haviam sido orientadores de Clara, 2 antigos clientes da empresa do pai de Eduardo e, para surpresa de todos, Joaquim, o segurança noturno do prédio. Obrigado a todos por estarem aqui, começou Eduardo. Hoje, a Tec Brasil enfrenta não apenas um processo judicial, mas um julgamento sobre nossos valores como empresa e como pessoas. Clara se levantou, carregando uma pasta volumosa. Nas últimas semanas, fomos atacados através de insinuações sobre competência profissional e motivações pessoais. Hoje, queremos apresentar fatos. O que se seguiu foi uma apresentação meticulosamente preparada que desmontou, ponto por ponto, cada acusação feita contra a empresa e contra Clara. Os números falavam por si.
Em 6 meses, sob a direção estratégica de Clara, a Tec Brasil havia aumentado a margem de lucro em 40%, reduzido custos operacionais em 30% e estabelecido um consórcio que já faturara 12 milhões de reais. Professor Henrique Silva, da USP, disse Clara, apresentando um senhor de cabelos grisalhos, pode falar sobre minha formação acadêmica? O professor se levantou com dignidade. Clara Santos foi uma das alunas mais brilhantes que tive em 30 anos de carreira. Sua tese sobre otimização de cadeias de fornecimento internacional recebeu nota máxima e foi publicada em periódicos especializados. Qualquer empresa seria sortuda de tê-la como executiva. Um por um, os testemunhos se acumularam. O Sr. Liu Wei, conectado de Shenzhen, fez uma declaração em inglês que foi traduzida. Senhora Clara Santos demonstra compreensão excepcional da cultura empresarial chinesa. Negociações com Tec Brasil, sob sua direção, foram mais eficientes que com empresas muito maiores. Mas foi o testemunho de Joaquim que trouxe lágrimas aos olhos de muitos presentes. Trabalho neste prédio há 20 anos, disse o segurança com sua voz pausada e carregada de emoção. Vi muitos executivos passarem por aqui. Dona Clara era diferente desde o primeiro dia. Cumprimentava todo mundo, perguntava sobre nossas famílias, lembrava dos nomes dos nossos filhos. Quando meu neto ficou doente e eu precisei de dinheiro para o hospital, ela me emprestou sem eu pedir, sem juros, e disse para pagar quando pudesse. Joaquim fez uma pausa enxugando os olhos. Pessoas falam que ela não tem classe para ser executiva. Eu digo que ela tem mais classe que qualquer pessoa rica que já conheci. Classe verdadeira que vem do coração. O silêncio emocionado que seguiu foi quebrado por Fernando Ribeiro. Eduardo, Clara, vocês transformaram uma crise empresarial numa lição sobre reconhecimento de talentos. O consórcio não é apenas lucrativo, é revolucionário. Quando a reunião terminou, Eduardo sentia-se fortalecido pela demonstração de apoio. Mas sabia que a batalha real seria no fórum. Às 14h, o ambiente formal da sala de audiências contrastava dramaticamente com o calor humano da manhã. Patrícia estava lá, acompanhada de 2 advogados caros e uma expressão de confiança fria. Rodrigo também estava presente, aparentemente como testemunha em favor de sua ex-cunhada. O juiz, Dr. Marcelo Tavares, um homem de 55 anos conhecido pela objetividade e integridade, abriu a sessão com formalidade. Senhora Patrícia Mendonça alega manobras fraudulentas para ocultar patrimônio através de contratações irregulares e relacionamentos inadequados. Senhor Eduardo Mendonça nega as acusações. Vamos aos fatos. O advogado de Patrícia apresentou sua argumentação. Eduardo havia contratado uma faxineira sem qualificações, com salário desproporcional, gastado dinheiro da empresa em eventos desnecessários como a festa junina e iniciado um relacionamento pessoal que comprometia as decisões empresariais. Excelência, disse o advogado de Patrícia, os fatos são claros. Uma faxineira não vira diretora da noite para o dia por mérito. Há motivações pessoais óbvias que caracterizam dilapidação patrimonial. Quando chegou a vez de Eduardo se defender, ele se levantou com uma calma que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Excelência, minha ex-esposa está certa em um ponto. Clara Santos é excepcional, mas não pelos motivos que ela imagina. Eduardo apresentou os documentos acadêmicos de Clara, as cartas de recomendação de professores da USP e os resultados empresariais dos últimos meses. Esta mulher possui formação acadêmica superior a de 90% dos executivos do mercado. Durante 15 anos, manteve-se atualizada sobre tendências internacionais, enquanto criava uma filha brilhante. Sua contratação não foi favorecimento,
Foi a melhor decisão empresarial da minha carreira. Eduardo fez uma pausa, olhando diretamente para Patrícia. Quanto ao relacionamento pessoal, é verdade que me apaixonei por Clara Santos. Me apaixonei pela sua competência, sua integridade e sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. Foi então que Eduardo puxou sua jogada final. Excelência, gostaria de apresentar documentos que provam que minha família sempre valorizou mérito acima de origem social. Ele apresentou as cartas e fotos de seu pai, contando a verdadeira história da fundação da Tec Brasil. Meu pai começou como operário e construiu esta empresa através de parcerias com pessoas de diferentes origens. Ao contratar Clara Santos, estou honrando os valores que ele me ensinou. O impacto foi imediato. Rodrigo empalideceu. Ele obviamente não esperava que Eduardo descobrisse a verdade sobre o pai. Patrícia parecia confusa, pois sua narrativa sobre berço de ouro havia desmoronado. Clara então se levantou para depor. Excelência, aceito que questionem minha trajetória profissional, mas não aceito que sugiram que conquistei minha posição através de meios desonestos. Trabalhei 15 anos para me preparar para esta oportunidade. Quando ela chegou, estava pronta. O juiz examinou todos os documentos apresentados, ouviu as testemunhas via videoconferência e fez uma pausa para a deliberação. Quando retornou, sua decisão foi clara e contundente. Não encontro evidências de manobras fraudulentas. Pelo contrário, encontro evidências de uma empresa em recuperação através de decisões empresariais sólidas. A contratação da senhora Clara Santos demonstra mérito profissional, não favorecimento pessoal. O pedido de investigação patrimonial é indeferido. Patrícia saiu do fórum visivelmente abalada, mas foi Rodrigo que se aproximou de Eduardo no corredor. Parabéns, irmãozinho, disse ele, mas sem a malícia habitual. Talvez você tenha entendido melhor nosso pai do que eu imaginava. Rodrigo, Eduardo o encarou. Sempre houve espaço para os dois na empresa. A oferta ainda está de pé se você quiser construir algo juntos, em vez de tentar destruir. Rodrigo hesitou, olhando para Clara, que observava a conversa à distância. Talvez seja a hora de eu parar de lutar contra o sucesso dos outros e começar a construir o meu próprio. 6 meses depois, numa manhã quente de dezembro, Eduardo e Clara estavam na cobertura do edifício, não mais para uma festa empresarial, mas para sua cerimônia de casamento. A celebração, simples mas elegante, reunia funcionários da empresa, parceiros do consórcio, a família de Clara e até mesmo Rodrigo, que havia se tornado um aliado valioso nos negócios. Larissa, agora com 16 anos e já aceita num programa de estágio em engenharia da computação, serviu como dama de honra. Durante a cerimônia, ela leu um texto que escreveu especialmente para a ocasião. Minha mãe sempre me ensinou que o amor verdadeiro não muda quem você é. Ele revela quem você sempre foi. Eduardo não transformou minha mãe numa executiva. Ele apenas deu a ela a oportunidade de mostrar a executiva que sempre existiu. Quando o casal trocou alianças com vista para São Paulo, se estendendo infinitamente ao horizonte, Eduardo pensou na jornada que os trouxera até ali. Uma manhã fria de maio, um café derramado e uma pergunta simples. Eu posso ajudar? Haviam mudado tudo. A Tec Brasil agora faturava 25 milhões por ano. O consórcio expandira para incluir 15 empresas e Clara havia sido convidada para palestrar sobre inovação empresarial em universidades de todo o país. Mas para Eduardo, o maior sucesso não estava nos números financeiros.
Estava na certeza de que havia encontrado não apenas uma parceira de negócios excepcionalmente competente, mas a mulher que o havia ensinado que o amor verdadeiro, assim como o sucesso genuíno, era construído sobre mérito, respeito mútuo e a coragem de quebrar convenções quando elas impediam o reconhecimento do que realmente importava. E quando o sol se pôs sobre São Paulo, naquela noite de dezembro, iluminando o rosto radiante de Clara enquanto ela dançava com Larissa, Eduardo soube que algumas histórias verdadeiramente tinham finais felizes, especialmente aquelas que começavam com a pergunta mais simples e poderosa do mundo: eu posso ajudar?